Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso canal. No vídeo de hoje eu vou fazer uma demonstração de uma pintura realista de paisagem e eu vou dar dicas de pinceladas e também de misturas de cores. E a referência fotográfica que eu vou usar para fazer esta pintura vai ser essa daqui. É uma fotografia que nós tiramos aqui na nossa região. Bom, o primeiro ponto importante na construção de uma pintura realista é a composição. A composição é um dos fundamentos mais importantes dentro do desenho e da pintura. Uma boa composição é meio caminho andado para uma boa pintura. Eu vou começar aqui fazendo um desenho seguindo as regras básicas de composição. E se você não viu o nosso vídeo sobre as estruturas de composição, então veja lá que é bastante importante. Então, usando essas regras básicas, eu vou marcar o ponto de interesse nessa paisagem e vou determinar as linhas de primeiro plano, segundo plano, terceiro plano e também eu vou marcar as luzes e as sombras. E depois eu vou começar a pintar. E durante a pintura eu vou fazer algumas considerações que eu acho importante para a construção de uma pintura realista. E vou dar dicas de pinceladas e também de misturas de cores para conseguir aí efeitos mais realistas dentro da pintura. Então, fique comigo até o final que vai ter muita coisa boa. Então, segue o desenho e depois a pintura e boa aula para você. Uma coisa importante aqui no céu, eu sempre começo pelo céu. Uma coisa importante aqui é que a parte de cima aqui do céu, ela é sempre mais escura. E à medida que vai chegando aqui ao próximo à linha do horizonte, ela vai ficando mais iluminada, mais clara. Então, para esse céu eu vou usar aqui azul ultramar com branco. E aqui nesta faixa mais embaixo aqui, eu vou acrescentar um pouquinho de alizarin Crimson para ficar um pouco mais quente essa área do céu. Vamos lá.
Uma coisa importante aqui, para conseguir um efeito de uma ilusão de profundidade, nós devemos sempre degradar as cores com branco no terceiro plano aqui e também no segundo plano. O céu faz parte do terceiro plano, então tem o primeiro, segundo, o terceiro plano aqui. Então, este terceiro plano sempre deve ser degradado com branco. A cor ela vai ficar apagada e também azulada, dando essa impressão, então, de que as coisas aqui estão longe. E claro, também não devemos detalhar nada aqui. Fazer detalhes, nada muito detalhado, né? Então, este é um ponto bastante importante dentro da pintura de paisagem realista. Sempre degradar as cores com branco no segundo e no terceiro plano. Bom, aqui eu estou fazendo este pasto iluminado aqui no fundo e eu fiz a parte iluminada com branco e amarelo, um pouquinho de azul para ficar esverdeado. E na parte da sombra aqui deste pasto, eu acrescentei o roxo, que é a mistura do alizarim com o azul. Então eu consegui um roxo aqui, misturei com o amarelo para conseguir então a parte sombreada deste pasto aqui. E tudo isso ainda degradado com branco, porque este pasto está longe. Então eu tenho que fazer uma tonalidade bem mais suave, mais degradada, para parecer que está longe. Então, usar as cores complementares para fazer as sombras dos objetos dá um efeito também mais realista do que se eu usasse preto para escurecer. Outra dica é você fazer as pinceladas como se você estivesse costurando. Então você encosta, tira, encosta, tira. Assim você consegue também um efeito de relevo ou de textura aqui nesse gramado. Parece que ele já tem uma certa textura e fica parecendo mais realista.
Bom, agora, nesta fase, eu vou trabalhar com o primeiro plano. Eu estava trabalhando no segundo e no terceiro, e agora eu vou marcar aqui a parte iluminada e a sombreada do primeiro plano. E você já pode perceber que eu estou trabalhando com uma quantidade menor de branco, porque no primeiro plano as cores têm que ser mais intensas, mais saturadas, mais vivas. Então eu estou fazendo a parte média, a cor local dos elementos, né? Tanto no segundo plano aqui como aqui no primeiro. Eu faço a cor local, que é uma cor intermediária entre a luz e a sombra, mas marcando sombra e luz, definindo as áreas iluminadas e sombreadas. Então agora com as cores mais saturadas, eu vou trabalhar toda essa área do primeiro plano aqui. A pincelada continua a mesma, eu vou fazer também como se fosse costurando. Agora eu vou fazer com esse pincel de cerdas alongadas, mas também daria para fazer com este pincel sem alongar. Bom, então é isso que eu vou fazer. Delimitar as áreas de sombra e luz com cores mais saturadas. Outro ponto muito importante dentro da pintura realista é que as sombras das áreas externas, né, que no caso aqui uma paisagem, as sombras elas sempre recebem uma iluminação indireta do céu. Então, a sombra sempre vai ser um pouco mais
azuladas, mesmo assim, mesmo aqui no primeiro plano, porque aqui no segundo e no terceiro plano, as cores elas ficam mais azuladas por conta do efeito atmosférico, que a atmosfera ela é azul. Então, esse azul aqui é por conta do efeito atmosférico. E aqui, mais próximo também, esse efeito a gente vê quando a sombra ela tem uma luz secundária vinda do céu. Então, o sol está iluminando, mas a sombra ela fica azulada porque ela está recebendo a iluminação indireta das nuvens, do céu. E assim ela vai ficar azulada mesmo aqui no primeiro plano. Assim ela vai dar um efeito mais realista. Bom, você já reparou que essa pincelada que eu uso aqui, de costurar, eu uso em toda a área, menos aqui no céu que eu dou uma alisada, né? Mas eu faço essas pinceladas, eu descobri essa pincelada, na verdade eu desenvolvi essa pincelada porque assim eu consigo, eu estava buscando um efeito de textura dentro da paisagem. E essa pincelada foi a que mais me ajudou. Então, esse efeito, eu poderia fazer a pincelada assim, cruzando ou alisando tudo, mas assim eu consigo um efeito de textura que me ajuda na etapa seguinte e também no acabamento. Então, por isso que eu faço essa pincelada que eu chamo de, eu chamo de costurar, né? Porque é como se você tivesse colocando e tirando o pincel, né? Costurando mesmo, como se você tivesse costurando, e assim ele dá um efeito mais, eu consigo um efeito mais real, de pintura mais realista, assim, com esta pincelada.
Uma dica aqui para você poder fazer os galhos é usar um pincelzinho redondo de Marta. Esse é um pincel de Marta e aí você dissolve um pouco a tinta. A camada do fundo não está totalmente seca. Melhor seria se tivesse seca. Mas você pode dissolver um pouco aqui a tinta com um medium e você trabalhar, pegar aqui na ponta do pincel, você com a mão leve, você encosta o pincel e vem puxando. E você vai rodando ele também. Você roda ele para você soltar o resto da tinta que tem. Assim você consegue fazer galhos mais longos. Você vem e vai girando ele e vai soltando a tinta de todos os lados Então, em vez de você fazer, você pode fazer também assim, mas de trás para frente, com a mão bem leve, é bastante eficiente também. Você faz galhos bem fininhos. Depois que secar totalmente esta área do fundo, eu vou reforçar alguns galhos aqui para fazer uma cor um pouco mais forte. Bom, esta primeira etapa está concluída. Agora eu vou esperar secar isso daqui para vir então com a segunda camada, que é a parte sombreada dos elementos. Bom, chegamos ao final desta primeira etapa da pintura realista de paisagem. Agora a gente tem que esperar secar para poder continuar a pintura. E nesta aula você recebeu dicas valiosas que podem te auxiliar na construção da sua pintura realista. Então, não perca a segunda etapa desta pintura, onde eu vou continuar dando dicas para você melhorar na sua pintura de paisagem. Então, muito obrigado por ter assistido até agora e nos vemos na próxima aula. Valeu!